Olá, pessoal. Vamos gravar mais uma aula, tá? Hoje vamos fazer um sapatinho infantil, tá? Eu vou usar o tear de pino, tá? Então, eu peço a vocês que não pule, não acelere o vídeo, assista, presta atenção nas informações, porque a gente traz muitas informações. Eu e os outros artesãos também, né? A gente costuma trazer bastante informações no decorrer do vídeo. É muito importante que vocês assistam o vídeo inteiro. Eu vou trabalhar com 24 pinos, tá? E ao decorrer do tempo, vou passando as informações para vocês. Então, eu estou começando com esse ponto, que é o ponto 8, beleza? Tô usando uma lã da Mollet aqui. E vai ficar um sapatinho maravilhoso. 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vamos lá. 19. Quando escapa, porque o ponto 8, às vezes ele escapa. Então, a gente procura segurar, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, ok? Tenho 24, vou abaixar e vou voltar com o ponto escama. Vai ficar um sapatinho bem legal. O ponto escama é aquele que nós trabalhamos todos os pinos, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E eu vou acelerar, porque eu já tenho vídeo ensinando esses pontos aqui no meu canal. Para quem está chegando agora, só dá uma olhadinha aí. Tem bastante vídeo, bastante informações. Então, é muito importante que a gente dá uma olhadinha, né? E para quem está chegando também agora, ou para quem está aí me assistindo, eu criei um curso, né? Que eu postei no Hotmart, uma plataforma de vendas. É um curso bem baratinho, com muitas informações, falando sobre teares, material, lãs, pontos e tudo mais. É muito interessante e é bem baratinho. Para quem quiser adquirir o curso, eu estou sempre postando o link aqui para que vocês possam adquirir o vídeo, ou os vídeos, né? Porque o curso é composto com vários vídeos, muitas informações. E o custo, como eu disse, é acessível a todos os bolsos. Então, não percam. Olha, tô passando o ponto de baixo para cima, eu fui no ponto 8, voltei com o ponto escama, e agora estou passando o ponto de baixo para cima. Vou fazer isso de um lado e do outro. Vou passar os pontos e já venho para o vídeo não ficar muito longo, ok? Pronto, já passei, abaixei. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou levantar o tear um pouquinho para vocês verem, ó. Primeiro pino daqui, eu vou pegar esse pontinho do meio, encaixar no segundo. Vou pegar esse aqui, encaixar no terceiro. Então, eu tô pegando a alcinha do ponto que a gente acabou de trabalhar e encaixando no próximo pino, ó, tá? Vou fazer isso até o final e já volto com vocês pra gente fazer o restante aqui. Porque é só, peguei a alcinha, levanto ela, encaixo. Pega a alcinha, levanta, encaixa, tá? Vou fazer até o final e já venho. Tô chegando aqui, ó, último, né? Pega a alcinha daqui, desse ponto, e encaixo nesse. Porque a gente pegou a primeira, encaixou no segundo, segundo no terceiro, e assim sucessivamente. Então, ficou desse jeito, ó, gente. O primeiro aqui, ó, só tem um pontinho, os demais tem 2 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o pontinho de baixo pra cima, tá? Puxo de baixo, passo pra cima. De baixo para cima. Não vou virar o tear para que vocês também não façam isso aí,
para acostumar a trabalhar sem virar o tear. Podemos inclinar o tear para ficar mais fácil de uma visão. Não há necessidade, mas para quem sentir a necessidade de ver o ponto do lado de lá, é muito fácil. Mas se nós tocarmos o dedo aqui, ó, percebemos o fio de cima e o fio de baixo. Pegamos de baixo, passamos para cima, ó. Que dica legal, né? Não precisa. Você sente os dois fios. Abre, dá um espaçozinho, ó. Ganchinho nele, puxa e passa. Dessa maneira. E nós vamos trabalhar aqui com o ponto meia por umas 6 carreiras, mais ou menos, tá? Ó, abaixou, ficou desse jeitinho lindo. Ponto meia é esse aqui, gente. Meu fio tá no pino de baixo, eu vou no primeiro de cima e volto no segundo de baixo. Terceiro de cima, quarto de baixo. Vou pegando, esse tear aqui é legal, ele ajuda até nesse... Deixa eu virar aqui um pouquinho o meu celular. Ele ajuda até nesse trabalho, quando esse ponto aqui é o meio, ó. Porque a gente tá pegando os pontos, os pinos, fazendo ponto no pino verde, olha. E vamos voltar trabalhando no rosa. Ó, que maravilha. Tá vendo? Esse aqui é o ponto meia. Para quem não conhece, ó, cheguei aqui, vou encaixar aqui nessa abertura e vou passar o ponto de baixo para cima, de um lado e do outro. Vou fazer isso por 6 carreiras, tá bom? De baixo para cima, eu posso começar de qualquer lado. Posso começar do meio, do início ali, do fim, e passar os pontos que tá tudo bem. Eu posso vir aqui, ó, com a ajuda da minha mão, do meu dedo, eu sinto o fio e trago ele aqui pro meio. Viu que facinho? Que gostoso? E a gente brinca aqui, a gente não fica no automático toda hora pegando do mesmo lado. Então, essa vai ser a minha primeira carreira, vou fazer mais 5 e já volto com vocês. Bom, após fazer 7 carreiras, eu fiz 7 carreiras, está assim, desse tamanhozinho aqui, deve ter uns 5 centímetros. Eu passo as medidas depois, tá? Deve ter mais ou menos 5 centímetros. Vamos começar as nossas diminuições. Eu tenho 24, então eu tenho 12, 12 metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 10 para um lado, 10 para o outro, porque eu vou diminuir aqui no centro, tá? Da peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 2 aqui no meio, tá vendo? Eu vou pegar o 11º e colocar aqui no 12º. 11º vindo da esquerda para a direita e colocar no 12º. Então, desse jeito, eu fiquei com 10 pinos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Da mesma forma do outro lado. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vou pegar esse pontinho aqui, encaixo nesse paralelo. Venho aqui, pego esse e encaixo nesse. Então, nós ficamos assim, com 2 pinos vazios. O que a gente vai fazer? Juntar os pontos, para não ficar um buraco no meio. A gente caminha com o ponto, ó. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Vou fazer isso dos 2 lados, tá? Bem tranquilo, bem devagar, sem pressa. Artesanato, arte-terapia, não é para se estressar, não é difícil, é muito gostoso. Se vocês estiverem fazendo com uma quantidade de pinos maior, mais que isso ou menos, é só dividir ao meio, tá, gente? E aí, é bem facinho, tá? Não importa, não é regra ou não é obrigatório fazer com 24 pinos, pode fazer com menos, pode fazer com mais, tudo depende
o que vocês estão pretendendo fazer aí, qual o tamanho do sapatinho, tá? Caminhei desse lado, a mesma coisa eu vou fazer desse lado e já volto. Juntei um lado e outro, observa aqui os pinos que ficaram central aqui no meio, ó. Cada um tá com 2 pontinhos, tá? Então, agora a gente vai fazer a carreira do mesmo ponto, não mudou nada. Em cima, embaixo, só mudou a cor do pino agora, ó. Porque a gente diminuiu um desse lado e um do outro lado. Mas o ponto é o mesmo. Aqui é onde tem 2, normal, tá? Ó, tem 2 aqui, coloquei mais um, ficou 3. Tá? E dessa forma a gente vai fazer aqui umas 4 diminuições. Ainda vou decidir quantas diminuições eu quero. Vou fazendo, olhando a peça, e aí eu decido qual o tamanho que eu quero. Ó, tem 2, ficou com 3. Cheguei aqui, vou encaixar o meu fio, passar os pontos, pode ser de um lado, pode ser do outro. O importante é passar tudo. Ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Aqui eu vou pegar, ó, se ficar pesado pegar os dois, pega o primeiro, tá? Entre um e o outro, passa, pega o outro e passa. Aqui, normal, tá? Ok? É bem tranquilo, ó. Passou um, passou o outro, tá vendo? Eu tenho 2 pontos aqui em cima. A mesma coisa vai se dar do outro lado. Quando eu chegar nele, eu passo um e passo o outro. Não pode deixar nada para trás. Aquela dica de tocar com o dedo, sentir, ó, o fio, para que a gente não precise virar o trabalho, virar o tear, tá? Ó. Puxou, passou e vai empurrando para dentro. Aqui, ó, chegamos onde tá os pinos, ó, onde tá os pontos, ó. Se eu conseguir passar os dois de uma vez, legal, ó. Os dois, tá vendo? 1, 2. Passei os dois. E passei os dois, ó. Tem 2 pontos aqui, tá? O primeiro é sempre mais apertadinho, mas tem aquela dica de passar um fio, depois passa o outro. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Eu fiz a minha primeira diminuição, vou fazer a segunda, a terceira, e aí eu vou decidir se eu vou fazer uma quarta diminuição, tá? Abaixa. Escapou aqui. Não, tá aí, tá folgadinho. Tá tudo aqui, ó. A gente puxa aqui, ó, e aí a gente dá uma olhadinha, ó, como que fica. Tá vendo? Aqui é onde estão os nossos 2 pontos, ó, tá? 1 e 1, ó. E tem 2 pontos. Dá pra ver, eu acho, né? E aqui tem 2 pontos, que foram os que a gente passou. Então, a gente vai fazer agora a mesma coisa, ó, tá? Aqui eu vou pegar esse aqui, que tá do lado dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tô pegando o 10º e colocando aqui. Da mesma forma, do outro lado, eu pego do lado e encaixo. Eu fiquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer a mesma coisa do lado de cima. Pego esse, encaixo nesse, e pego esse, e encaixo nesse. E aí, ficou vazio esses 2 de novo. Então, o que eu vou fazer? Juntar os pontos, fazer uma carreira, fazer mais uma diminuição, ok? Bora lá. Meninas e meninos, minha última diminuição, tá? Então, olha, diminuí 4 pregos de cada lado, ou pinos, 1, 2, 3, 4, tá? E do outro lado a mesma coisa, 1, 2, 3, 4.
Então, eu estou ficando aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pregos ou pinos. Eu vou trabalhar esses 16 por umas 5 carreiras, mais ou menos. Eu digo para vocês quantas carreiras eu trabalhei no ponto meia, não vou mudar nada, vou continuar trabalhando no ponto meia, porque a minha lã, ela é mesclada, se eu mudar aqui o ponto, nem vai aparecer, tá? Então, vamos continuar com o mesmo ponto, fazendo aqui umas 4 ou 5 carreiras, eu vou decidir conforme eu for trabalhando. Mas eu digo para vocês quantas carreiras eu fiz, ok? Bom, após a minha última diminuição, eu fiz 5 carreiras do mesmo ponto meia. Eu diminui 4 pinos de cada lado, ó. 4 desse lado e 4 desse, juntando sempre pro meio. E a peça está assim, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Tirar do tear, tá? Então, bora lá tirar. Eu vou sempre começar do lado oposto, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Vamos dobrar o ponto para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo aí para vocês, meninas e meninos, ó. Dobrei, passei o ponto de baixo para cima. Escapou, a gente pega de novo. De baixo para cima e passo o pontinho de baixo para cima. Sempre segurando para não correr o risco de escapar, formar um buraco aí e a gente não vê. Então, ó. Pego o pontinho, dobro lá em cima e passo o ponto. É bem tranquilo, bem facinho de fazer. O sapatinho é maravilhoso. Podemos fazer vários tamanhos, várias cores, mudar o ponto. Vou fazer outros com lã de uma cor só, para poder mudar o ponto, tá? Porque quando a gente trabalha com a lã mesclada, ela não mostra muito. Se eu fizer aqui um ponto diferente, ela não vai mostrar grande coisa. Então, assim o desenho da lã mesclada fica bonito. Correto? Bora lá. Ainda mais com cores fortes, assim, como essas aqui que eu estou trabalhando, ó. Mas é bem bonito, eu gosto. Alegria. Não gosto de cores tristes, não. Aquelas cores mais sérias, assim, vamos dizer assim, né? Dobrei tudo e agora que eu vou fazer com a minha agulha de crochê, 3,5 milímetros, eu vou tirar, ó, eu vou tirar o primeiro, encaixei na minha agulha, tiro o segundo, passo um dentro do outro, ó. Quero fazer desse jeito para poder ficar bom a visão aí para vocês. Passa por dentro. Passa por dentro, eu tiro com a mão, ajuda, fica legal. Dá para tirar com a agulha? Dá, mas tem que, ó, puxar com jeito para não pegar o fio errado, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, também dá certo, tá? O tirar com a agulha, vocês tomem cuidado para não pegar o pontinho errado, tá? Quando eu tiro com a mão, eu vou lá na alcinha de trás, depois do pino, ó. Encaixo e passa. Dessa maneira, ó. Vou chegando rapidinho aqui ao fim, último, ó. Vai ter que soltar a linha que tá presa e puxa. E a gente vai tirar aqui do tear. Pronto. Olha que lindo, gente. A hora que costurar esse sapatinho vai ficar maravilhoso. Então, a próxima vez que eu voltar com vocês, já vai ser para a gente costurar essa peça linda e maravilhosa. Sapatinho lindo, maravilhoso. Olha aí. Eu deixei bem folgadinho o cano, porque às vezes não. Maior parte do tempo, as crianças menorzinhas ou usa com aqueles macacãozinhos de pé, ou uma meinha por dentro. Então, ela tem que ficar folgadinha, que é para não apertar a perninha do bebê ou da criança, tá bom? Olha aí.
Aqui vai caber um bebê, acho que de 4 a 6 meses, depende do tamanho do bebê e do pezinho. Depois que eu costurar, eu digo pra vocês quanto que ficou aqui de solado. A gente tem uma tabelinha aí, mas às vezes a tabelinha não bate certo, porque às vezes a criança é grande, é uma criança bem graúda, tem o pezinho maior, mais gordinho. Então, o importante é o sapatinho ficar bem confortável no pé do bebê. Lindo, maravilhoso, ó. Quando eu voltar, a gente já vai costurar, tá bom? Então, é isso. Até já, até daqui a pouco, pra gente voltar costurando aqui o sapatinho. Bora finalizar o nosso sapatinho, meninas e meninos. Olha que lindeza que tá isso aqui, ó. Olha aqui, que fofucho. Muito lindo, bem gostosinho. Vou pensar se eu vou colocar aqui um cordãozinho com pompom, mas não sei. Talvez sim, porque fica legalzinho colocar aqui uns pomponzinhos aqui, ó. Mas ficou a coisinha mais fofa do mundo. Eu vou ensinar vocês a costurar o pezinho que eu trouxe, porque já adiantei um aqui para o vídeo não ficar muito longo, ó. E não tem cheio nenhum e ele fica em pezinho, gente. Então, bora lá? Eu tenho uma mania de costurar, que eu gosto de costurar sem usar fios, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, tô dobrando aqui ao meio. Os dois lados são iguais, porque eu trabalhei com o mesmo ponto, tá? Ó, vou virar pra cá. Aqui. Os dois lados são iguais, ó, tirei do tear, ele fica desse jeito aqui, ó, e aqui. Então, qualquer um dos lados que eu trabalhar aqui, vai ficar muito bonito. Vamos cortar aqui esse pontinho, essa emenda aqui, tá bem amarradinho, e aí ele some aqui no meio do ponto, ó, tá? Então, olha que lindo isso. Como eu disse, os dois lados estão muito bonitos, tá? Então, bora lá para nossa costura, tá? Aqui, dobramos ao meio, ó, dobramos ao meio o sapatinho. E como eu disse, eu gosto de costurar sem colocar linha, né? Ó. Que delícia, que maravilha que fica. Lindão, né? E a lateral também, ó, aqui. Aqui a costura, ó. Muito bonito, fala a verdade. Fica aqui, bebê. Fica aqui, lindeza. Tô usando aqui uma agulha de crochê de 3,5 mm. Dobramos bem no meinho. Eu vim aqui, ó, vou pegar uma alcinha aqui. Vou pegar uma alcinha do outro lado. Passa um dentro do outro. Venho do outro lado, pego uma alcinha, vou lá do outro lado, uma alcinha. E eu vou pegando assim, uma alcinha de cada lado. Esse é o meu jeito de costurar, gente. Quem não quiser costurar desse jeito, pode colocar aí linha na agulha. Fique à vontade para fazer aí suas costuras, porque cada um tem um jeito de fazer isso, né? Eu gosto de fazer desse jeito, ó, tá? Venho aqui, pego a alcinha do ponto e vou passando um dentro do outro, olha, tá? Alcinha do ponto, passa por dentro. Alcinha do ponto, passa por dentro. Quem me segue aqui no canal já sabe que eu gosto de fazer essa costura. Já sabe que eu gosto de fazer essa costura aqui, que a gente chama de costura invisível. Por quê? Porque a gente não precisa pegar linha para costurar. A gente costura usando os próprios pontos e fica assim maravilhoso, ó. Sempre tomando cuidado para pegar um pontinho de cada lado. Não pode pegar 2 vezes no mesmo lado, senão chega lá no fim, dá diferença, ó. Cheguei aqui no finzinho do solado, ó. Então, esse aqui é o nosso solado, ó. E, ó, que maravilha, porque ele não prende, ele não fica duro.
Aqui eu tenho uma pontinha de fio que sobrou da costura do início do trabalho. A gente passa por dentro. Eu já vou arrematar ele, que é pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou colocar ele aqui na minha agulha de tapeceiro. E aqui pelo lado do avesso eu vou fazer um arrematezinho com ele, pra ficar melhor, tá? Ó. De um lado e do outro. Puxa a pontinha que tá maior, eu vou passar dentro do ponto. Vou fazer mais uma aqui, mais um pontinho. E passa por dentro. Volto um pontinho aqui. E já posso cortar, porque ele tá bem arrematadinho, ó. Então, aquela pontinha que foi do início do nosso trabalho, quando eu coloquei a peça no tear, a gente já arrematou. E olha que maravilha de acabamento para um soladinho de sapato, ó. Maravilhoso. De um lado e do outro. Esse é o avesso, tá? Olha, o avesso do sapatinho. Então, observa que eu costurei pelo lado da direita. Agora, eu vou costurar aqui, esse lado aqui. Opa, aqui eu nem arrematei. Tirei do tear e esqueci de passar o fio por dentro, mas faz parte. Só passar o fio por dentro, porque a gente usa esse próprio fio para arrematar a costura aqui agora, ó. Que é da nossa lateral, do calcanhar do sapatinho. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, ó, alcinha de um lado, venho aqui, acho a alcinha do outro lado e vou passando um dentro do outro, ó. Alcinha, passa por dentro, vou do outro lado, vejo qual que é o ponto certinho, ó. Mede para não ficar com dúvida e passo o ponto. Venho aqui e passo o ponto. Às vezes a gente pega um pontinho um pouquinho mais apertado, mas faz parte. É só puxar, porque a lã, ela dá uma elasticidade. E assim a gente vai fazendo a nossa costura invisível. Ó. Alcinha de um lado, alcinha do outro. Sempre tomando conta para não sobrar lá em cima, né? Então, se a gente pega todas as alcinhas certinho, não tem motivo de sobrar e nem faltar. Certo? Porque é a mesma quantidade de pontos que tem de um lado, tem do outro. Então, bora lá. E ainda tô pensando se eu vou fazer o pomponzinho, mas acho que sim, eu gosto dessas coisinhas assim. Ou simplesmente uma fitinha ou um cordãozinho, uma tirinha, para ficar bonitinho, para ser o cadarço do sapato, né? Até parece sapato de gente grande. Uau! E aí a gente vai ver aqui as medidas com a fita métrica, porque os sapatinhos de bebê, RN começa com 9 centímetros, aí vai aumentando 11 centímetros, 13 centímetros, e assim a gente vai aumentando conforme a idade do bebê, tá? Então, isso é medido pelo solado do sapatinho, ó. Chegando aqui no finalzinho, ó. Quero puxar esses dois aqui por dentro. Deixa eu ver se dá pra puxar os dois. Vou puxar um e depois o outro, porque esse aqui é o fio do acabamento. Olha aqui, olha, gente, que maravilha e que rapidez, tá vendo, ó? E olha a elasticidade disso. Aqui, então, eu vou colocar a minha agulha de tapeceiro e vou esconder esse fio por dentro, tá? Ó. Venho aqui. Primeiro eu vou pegar desse ladinho aqui, ó. Fechar bem o cantinho. Bem fechadinho. Agora eu venho com ele aqui por dentro, olha, do sapatinho. Viu como é rápido costurar, como é fácil fazer isso? Então, é muito simples. Dou aqui uns pontinhos pra dentro. Volto uns dois aqui pra cima. E posso cortar. Ó.
Olha que lindo isso, gente. Olha que maravilha que ficou esse sapatinho. Olha que lindo, né? Fala a verdade, olha. Olha que fofucha isso daqui. Tá vendo? Muito lindo, muito gostoso. E olha aqui, ó. Aqui nós temos o soladinho, ó. Tá? Ó. O pezinho do bebê. E aqui a altura. Olha que lindo. Uma botinha, né? Fala a verdade. Uma botinha para bebê. Olha. Olha aqui. E aí a gente vem aqui, ó, e confere todas as medidas. Confere aqui, ó, para ver se tá certinho. A parte da frente, tudo. E ele fica desse jeitinho aqui, ó. Olha, que fofo, né? Fala a verdade. Vamos colocar em pezinho aqui. Fazer o formatinho aqui, porque não tem nada dentro. Eu não tenho manta para encher o sapatinho. Então, eu não vou encher o sapatinho de manta para ele ficar em pezinho. Mas ele fica em pezinho sozinho, ele mesmo, tá? Só ajeitar bonitinho e, ó, muito lindo, né? Fala a verdade. Mas, e agora? A gente faz ou não o cordãozinho? É a critério, é a gosto da cliente, se a cliente quer. A gente pode fazer um cordãozinho que pode ser removido, caso a pessoa não queira, tá? Porque assim, como eu disse, sapatinho, geralmente o bebê usa com aquelas calcinhas macacãozinho, mijãozinho. Antigamente chamava mijão, não sei agora, né? Que é aquela calcinha que tem pé. Você tira a calça para trocar a fralda, mas não precisa tirar até o pé, porque ela veste o pezinho. É uma calça que tem um pezinho. Chamava mijão, agora eu não sei mais, tá, gente? Tô ficando meio aqui na dúvida se é mijão mesmo. Muito fofo, né? Olha aí, maravilha. Olha aqui as medidas. Bom, olha, aqui no cano nós temos, ó, 18, então nós temos 16 centímetros de circunferência, porque aqui é só a metade, ó, 8 centímetros e meio, e isso sem esticar, tá, gente? Porque se esticar vai bem mais. 8 centímetros e meio vai dar 16, 17 centímetros de circunferência, tá? Na altura nós temos aqui, ó, 10 centímetros de altura, tá? Do cano até o soladinho do pé. Aqui no peitinho do pé, ó, quando eu fiz as minhas diminuições, eu fiquei com 6 centímetros. E aqui, que é o tamanhozinho, o tamanho do que vai valer no sapatinho é esse aqui, ó, 11 centímetros. É claro que se eu esticar ele aqui, ó, ele vai, ó, se eu esticar ele, ó, tem que segurar a fita métrica e esticar o negócio, ó, 15 centímetros, tá vendo, ó? 15 centímetros e não tô esticando muito, tá? Então, é isso aí. Eu usei o tear de pinos, 24 pinos, tá? E como eu disse no vídeo, assista o vídeo inteiro para vocês pegar todas as dicas e saber aí o tamanho que vocês desejam, maior, menor, maiores, menores, porque a gente pode fazer o tamanho que quiser, até mesmo para adulto, tá? Porque vai ficar bonitinho. Acho até que eu vou fazer uma baltinha de adulto para mim, tá bom? Então é isso. Vou ver se eu faço o cordãozinho aqui e vamos ver como é que fica. Bora lá fazer um cordãozinho? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Eu acabei fazendo o cordãozinho. É um cordãozinho bem simples de crochê, com uma agulha 3,5 milímetros, mesmo fio, só para dar esse lacinho aqui. Olha que maravilha que ficou isso, gente. E passei ele aqui, ó, coloca no alfinete e passa. Não precisa de passador, porque a lã, ela tem espaço para isso. Olha que lindo que ficou isso, gente. Olha aqui que maravilha. Uau, muito bonito, né? Fala a verdade. Olha aqui. Bora lá fazer, gente, que vale a pena. Ó, quero colocar ele em pezinho aqui assim, ó. Um em cima do outro. Vamos ver como é que vai ficar.
Na verdade, a gente tem que encher ele de plumas aqui dentro, de colocar aqui um algodão para ficar cheinho, para ficar muito bonito o sapatinho. Mas é isso, ó. Olha aí que lindo, né? Maravilhoso. Muito fofo, muito gostoso. Ficou lindo com essas cores aqui, ó. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Então, a gente faz os 2 pezinhos, depois costura direitinho, ó. Fica maravilhoso. Fica lindo demais. Muito, muito, muito fofo. Muito fofo. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo as peças que eu faço. Faço com muito amor, com muito carinho e trago aqui para vocês também com o mesmo amor e o mesmo carinho, tá? Então é isso. Não deixa de curtir o canal, de clicar para poder vocês ter acesso a todos os vídeos que eu postar. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E, gente, mais uma vez eu vou falar, eu criei um curso básico para quem está aprendendo agora sobre tiares, pontos, linhas, lãs, e está à venda no Hotmart. É um curso com vários vídeos, vale a pena vocês investirem aí, porque é bem baratinho, dá para dar de presente para alguém, comprar o curso e dar de presente, porque é uma terapia e eu trago bastante informações nesse curso, tá? Então, entra lá, eu tô sempre postando o link, vou postar aqui também nesse vídeo, para que vocês possam clicar no link e ver a página, ver o que tem lá, o que eu ofereço para vocês, por um preço que realmente compensa, tá? Maravilhoso. Então é isso, vamos em frente.